bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Jeremias 17:5 diz assim: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Agora eu vou ler numa outra tradução aqui também. Diz assim, né? Assim diz Yahvé: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Forte, né? Maldito é o homem, né, que confia no homem, nos homens, e que faz da humanidade mortal sua força e motivação, e cujo coração se afasta do Senhor. Então, aqui, o que acontece? A gente vê aqui sobre a decepção, né? Aonde, quando a pessoa ela deixa de confiar em Deus, né? Deus ele fica decepcionado com essa atitude. E tanto que fala depois, né? Que ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, né, olha o que diz a palavra aqui. E hoje eu quero trazer algo para que a gente venha refletir, né? Sobre a decepção, né? Que a decepção não é o fim, é o ponto onde Deus interrompe uma história que não se alinhava mais com o seu propósito. A decepção dói e Deus sabe, né? E Deus sabe disso. Ele não ignora o quanto você se entregou, confiou e acreditou, mas às vezes a dor da decepção é o despertador da alma, um chamado de Deus para realinhar suas expectativas. Deus permite certas decepções para arrancar o que o coração se recusava a soltar, para mostrar que não era amor, era apego, que não era promessa, era distração, que não era conexão divina, era dependência emocional. A decepção é o modo que Deus encontra de abrir os olhos de quem insistia em não enxergar. Ela demonstra falsos cenários, desmascara o que parecia perfeito e empurra você de volta para o centro da vontade dele. Depois eu vou seguir aqui. Então, o que acontece? Né? Aqui, ou seja, quando a pessoa ela confia no homem, a palavra diz maldito é o homem que confia no homem, né? E faz da força do seu braço. Então, por quê? Isso torna a pessoa orgulhosa, distante de Deus. Por isso que a palavra fala aqui: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação. Quantas pessoas elas são motivadas por outras? Elas começam a seguir um padrão, né? Ela fez um curso lá, um exemplo, né? Com, sei lá, um coaching, alguém, né? Alguém que ela segue. E ela começa a entrar naqueles padrões, a seguir aquilo ali, e ela faz aquilo ali como uma regra, né? Mas ali ela está confiando na direção única e exclusivamente do homem, né? Tem pessoas que fazem mentoria, são mentoriados, né, e necessitam desse auxílio, né? Inclusive tem pastores cristãos que são mentores de empresários, de pessoas, mas dão direção seguindo a palavra.
Só que quando as pessoas começam a seguir no apego do homem, como diz a palavra, faz, como diz aqui, ó, da humanidade mortal sua força e motivação, e cujo coração se afasta do Senhor. Quando as pessoas começam a se achar autossuficientes, elas deixam de depender de Deus. E ela começa a depender de quem? Do homem, da força do seu braço. A palavra diz maldito. É o homem que confia no homem, né? E faz da força do seu braço, como diz aqui, né? Nessa tradução, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, faz da carne mortal, né, o seu braço. Ela faz com que a sua força, ela começa, né, a achar que tudo depende dela, tudo vem dela, e não vem. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. A nossa capacidade vem do Senhor. Nós não somos capazes de nada. Se não é Deus nos capacitar, se não é Deus nos chamar, nos aperfeiçoar, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu vejo isso agora, onde eu estou fazendo estágio. Aprender na teoria é uma coisa, mas na prática é outra completamente diferente. E lá eu vejo o quê? Que Deus vai me capacitando. Eu peço para o Senhor, usa aquelas professoras que tem lá, para que eu possa aprender, que o Senhor me mostre a maneira certa, como trabalhar com as crianças atípicas, como trabalhar com essas crianças especiais, e Deus vai nos capacitando. A nossa capacidade vem dele. Quando eu nunca pensei em ser massagista, mas há anos atrás o Senhor me deu a direção, faça o curso de massagista. Eu fiz. Não trabalhei de imediato, fazia poucos atendimentos, mas depois que eu tive o meu filho, né? Aí logo depois veio a pandemia, então eu tinha a minha fonte de renda aonde eu comecei a trabalhar em casa. Porque Deus, ele sabe das coisas que vão acontecer amanhã. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Lá atrás foi um preparo de Deus. Anos atrás, para que quando no exato momento eu necessitasse, eu tinha aquela formação daquele curso. E hoje Deus está me capacitando, quando Deus me moveu a fazer o curso que eu estou fazendo de licenciatura em educação especial, para quê? Para que hoje eu possa auxiliar meu filho. Eu ainda estava comentando ontem, né, com uma das moças que trabalham lá, eu disse, olha, anos atrás, né? Desde que eu era pequena, o meu sonho era ser professora. Mas isso nunca se concretizou, né? Porque antigamente, né, era muito caro uma faculdade. Nós não tínhamos condições, né? E as escolas, enfim, né? Então era longe. Tudo era difícil. Então eu disse para ela, tudo é no tempo de Deus. Se eu tivesse me formado lá atrás, hoje eu estaria me aposentando. E eu não queria, e geralmente as profs, quando elas estão se aposentando, elas não querem mais nem saber de uma sala de aula. Imagina, ficam 20, 30 anos numa sala de aula, né? É muito tempo. Então elas não querem mais. Então hoje eu estaria me aposentando, eu não ia querer estudar mais, me aperfeiçoar, e hoje eu preciso, para que eu possa ajudar meu filho e ajudar outras crianças. Eu vejo que é desta forma que o Senhor quer me usar, que eu venha poder ajudar outras crianças. Eu digo, Senhor, a minha capacidade vem de Ti. Se o Senhor me deu essa direção, o Senhor vai me capacitar. Foi a mesma coisa quando Deus me direcionou a fazer o curso de psicanálise clínica. Para quê? Para que eu pudesse entender um pouco mais do ser humano, da mente, dos traumas, né? Para quê? Para que eu possa auxiliar essas pessoas. Para que a gente possa auxiliar tanto pais dessas crianças, tanto essas crianças, para que a gente possa entender, né, o que está acontecendo. Então, Deus nos capacita. Mas a gente precisa ser dirigido por Ele. Se eu tivesse dito, eu não vou fazer isso aí, eu vou seguir aqui no meu trabalho. Daí o que eu ia fazer? Na pandemia, eu ia ter que parar de trabalhar. Eu ia ter que cuidar do meu filho, né? Porque não tinha creche. E daí?
que renda, o que eu ia fazer? Né? Então Deus sabe de todas as coisas e nós precisamos ser guiados e dirigidos pela mão de Deus, pelo braço do Senhor, na confiança dele e não na confiança do homem, né? E deixa eu achar aqui. Não é destruição, é libertação. Porque quando tudo desaba, só o essencial permanece. O essencial é Cristo, não aquilo que você idealizou. Toda vez que você permite um rompimento, há proteção envolvida, há cuidado, propósito, há amor. Porque o que vem de Deus não confunde, não fere, não te afasta dele. Então, sim, a decepção dói, mas ela é uma dor cirúrgica, necessária para curar o que você nunca teria coragem de cortar sozinho. Deus não desperdiça dor, ele transforma desilusões em discernimento, quebras em crescimento e frustrações em força espiritual. Você não perdeu, você foi livrado. E quando o coração entender isso, a dor vai virar sabedoria. A decepção é só o bisturi que ele usa para cortar o que te impedia de crescer. Você chama de decepção, mas o céu chama de misericórdia, porque se Deus não tivesse permitido que isso quebrasse, você ainda estaria preso a um lugar que ele nunca teria te levado, ou seja, né? Você estaria preso a um lugar que nunca te levaria aonde? Ao propósito de Deus para tua vida. Então, tem situações, né, que às vezes a pessoa pensa, ai meu Deus, isso aqui, algo aconteceu. Ai, não é destruição, não, é libertação. Então, quando nós somos guiados e dirigidos por Deus, ele guarda a nossa vida, ele cuida da nossa vida. A palavra diz que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. E para cada um de nós, Deus fez sonhos, planos, projetos e um propósito. Então, é nesse propósito que Deus quer nos usar. Ninguém está aqui para ocupar a terra inutilmente. Só que às vezes é necessário, né, que amizades se afastem, que relacionamentos sejam quebrados. Para quê? Para que Deus possa agir. Porque tem coisas que muitas vezes elas estão ali nos paralisando, sugando as nossas energias, nos prendendo num lugar que não deveríamos estar. Sabe que quando eu trabalhava de carteira assinada, cada lugar que eu trabalhei, eu sempre disse assim, Senhor, onde o Senhor me plantar ali, eu vou ficar o tempo determinado pelo Senhor naquele lugar. O último lugar eu trabalhei 6 anos. Foi o tempo que o Senhor me deixou naquele lugar. Lá onde eu trabalhei, eu fiz o curso de massagista, mas eu segui lá, né, naquela profissão. E depois que eu tive meu filho, eu saí. Depois veio a pandemia. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos, né, confiar no Senhor. Por que o Senhor agora me direcionou a fazer esse curso? Falta 1 ano e meio para eu me formar, né? São 3 anos e meio de curso. Então agora falta pouco. Por quê? Porque Deus sabe o amanhã. Lá na frente, o que vai acontecer? Eu não sabia que ia vir uma pandemia, mas o Senhor sabia. E ele já me preparou lá atrás. Então nós precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Peça a direção de Deus. Se você tem que fazer um curso, se tem algo ali no teu coração, diga, Senhor, o que eu devo fazer? Se for para mim fazer isso aqui, o Senhor vai me dar as condições. E assim Deus faz. É assim que Deus trabalha. Então nós precisamos ser dependentes do Senhor, não ser dependente emocional de ninguém. Por isso que muitas vezes ali Deus quebra relacionamentos tóxicos, pessoas que se tornam dependentes emocionais, né? Tanto na parte sentimental, né? Ela se torna uma dependente emocional daquela pessoa que às vezes ela se sujeita a apanhar, né? A ser humilhada. Ela se sujeita por quê?
porque ela tem traumas que precisam ser curados e tratados, feridas na alma dela. Então aquela pessoa se sujeita àquele relacionamento, por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, ou ai, o que os outros vão dizer? Então ela fica em relacionamentos tóxicos. E outra coisa que as pessoas costumam repetir, ciclos na sua vida, né? Se a mãe foi casada com o pai que era alcoólatra, quando vê a filha casou com um alcoólatra também. Aí a mãe apanhava, quando vê ela tá apanhando também. É um ciclo. Então, por quê? Porque há ali uma dependência emocional. Porque a linguagem de amor que aquela menina conheceu na sua infância foi o quê? Ver o pai batendo. Então, para ela aquilo ali era normal. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem ciclos que precisam ser quebrados da nossa vida, né? Não podem se repetir certas circunstâncias. Então, tem pessoas que se tornam dependentes emocionais e ficam ali, se sujeitam, né, à violência doméstica e por aí vai. Mas nós precisamos ser dependentes do Senhor. Não podemos aceitar, né, esse tipo de abuso. Não podemos aceitar estas coisas, né? Nós precisamos andar de acordo como manda a palavra, né? Porque o que diz a palavra? Que da mesma forma como Cristo amou a igreja, o esposo tem que amar a sua esposa, a ponto de dar a vida por ela, né? Só que as pessoas precisam ter esse entendimento, essa busca, esse conhecimento de relacionamento, de casamento, né? De ter uma família firmada, uma base sólida, aonde eles precisam entender que crianças, né, precisam ser gerados e criados num ambiente de paz, aonde há a presença de Deus, porque aonde uma criança é criada com brigas, com discussões, ela vai levar aquilo ali para a vida dela. Ela vai achar que aquilo ali é normal, né? E hoje nós vemos o quê? Tantas meninas se relacionando com meninas, por quê? Se criaram vendo o pai batendo na mãe. Aí elas dizem, eu não quero casar, jamais, homem na minha vida, nunca. Por isso, muitas vezes, né, muitas estão indo para esse lado. E às vezes os meninos, as mães, né, queriam tanto uma menina que ficam declarando, esse aqui era para ser uma menina, e quando vê o menino se torna uma menina mesmo. Aí depois não aceitam aquilo ali, rejeitam, né? Então são N fatores, muitas coisas, né, que estão por trás disso. E Satanás aproveita tudo isso que é, gerado através das palavras, porque as palavras têm poder, e aí tudo acontece. A legalidade que é dada, as portas que são abertas. Então nós vemos que há diferença em crianças que são criadas, né, num lar aonde não tem briga, aonde não tem discussão, né? Aonde as pessoas conversam, falam normalmente, não tem gritos, não tem algazarras, né? É um tipo de criança, um tipo de comportamento. Agora pega a outra, que é criada num ambiente agitado, palavrão, sai de tudo ali. A criança é o padrão da casa dela. A criança é o reflexo dos seus pais. É o reflexo dos que estão dentro da casa. Então, isso aqui é algo muito sério. Que nós, como pais, nós precisamos ter este cuidado, né? Das palavras que nós falamos. Porque as palavras geram vida ou geram morte. Ela gera bênção ou maldição. As palavras que saem da nossa boca, elas vão ser o quê? O que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio do amor de Deus, da presença de Deus, eu vou falar palavras de bênção. Agora, se o coração da pessoa está ali cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de frustração, ela começa a amaldiçoar, ela começa a brigar. Ah, porque tu é uma peste mesmo. Ah, porque tu é um burro. Eu não sei nem por que tu nasceu.
Quantas pessoas foram criadas e são até hoje criadas num ambiente desse? Que ser humano que vai sair dali? Pessoas frustradas, que crescem ouvindo palavras depreciativas, se sentem abandonadas, rejeitadas, poucas vezes ganham um carinho, né? Então a gente vê a carência. E isso faz com que isso nasça o quê? Um dependente emocional. No momento ela encontra alguém que dá carinho, mas depois aquela pessoa bate. Mas só que ele dá carinho, então ela vai ficar com ele, porque dependência emocional. Não teve a figura paterna, né? Ou não teve a figura materna, se apegam e muitas vezes se sujeitam, né? Por quê? Tudo são traumas, feridas na alma, que as pessoas precisam ser curadas, e isso elas só vão conseguir se elas chegarem a Cristo, se elas colocarem aos pés da cruz: Senhor, a minha vida é assim, eu fui criado assim, eu ouvi essas palavras, mas eu anulo tudo isso em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu sou filho amado do Senhor, filha amada do Pai. É isso que você tem que declarar. Você tem que anular as palavras de maldição. Você tem que anular todas as palavras depreciativas que você cresceu ouvindo. Você tem que declarar aquilo que o céu fala a teu respeito. Que você é mais que vencedor, que você é amado, que Deus nos amou de tal maneira que mandou o filho dele morrer na cruz para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse vida eterna. Então é isso que nós temos que declarar. Nós temos que viver o plano dos céus, que é o plano da salvação, o sacrifício de Jesus. Então você não tem que viver mais nesse passado, viver essa vida amargurada, ressentida, lembrando de traumas, se sujeitando a algumas coisas. Você tem que se sujeitar ao amor de Deus, a estar na presença de Deus, se sujeitar à paternidade do Senhor. Você que tem problema de orfandade, né, de paternidade, de maternidade, aceite a paternidade do Senhor, porque Ele te criou, Ele te formou, sua imagem e semelhança. Então, não aceite viver dessa forma. Você tem que viver como esta pessoa escolhida e amada e separada do Senhor. Então, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que estas pessoas, Pai, sejam libertas, curadas dos seus traumas. Que essas feridas sejam curadas na alma. Que eles aceitem a paternidade do Senhor, Pai. Que eles parem de sofrer por rejeição, por abandono, maldições, palavras depreciativas que um dia lançaram sobre as suas vidas. Mas que eles compreendam o propósito que o Senhor tem na vida deles, o propósito pelo qual eles foram criados, gerados pelo Senhor, Pai, e que o Senhor fale a esses corações, que o Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada homem, de cada mulher que ouve esta palavra. Pai, que haja cura, libertação, transformação, quebra de maldições, Pai, que o Senhor esteja fazendo transformação nestas vidas, que eles aprendam a depender do Senhor e serem abençoados em nome de Jesus. Então, reflita nesta palavra, que o Senhor continue falando ao teu coração e seja dependente do Senhor. E que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E se você conhece alguém, né, que sofre com isso, mande esta palavra para ela, para que ela seja abençoada e edificada também, em nome de Jesus.